Irmãos, cumprimento cada um de vocês, os senhores e as senhoras, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos para trazer a palavra do Senhor e eu rogo a Deus que o Senhor possa falar de fato aos nossos corações e edificar-nos a todos. Enquanto estamos de pé, convido-os a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 26. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o versículo 26. Quero, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, externar a minha gratidão pelo convite feito. É um prazer, uma honra estar aqui com os irmãos essa noite. Eu vou ler o texto, os irmãos atentem, talvez a tradução possa estar um pouco diferente, a minha é atualizada, eu acredito que os irmãos devem vir corrigir, mas não muda pouca coisa. Um sinônimo aqui ou ali. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estando ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: São perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa.
Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém. Podeis nos assentar. Pense comigo. Até onde Jesus se preocupa com você? Em quais aspectos da sua vida Jesus está preocupado com você? Às vezes somos inclinados a achar que Jesus se preocupa apenas com a nossa vida dentro da igreja, nossa vida eclesiástica. Talvez se preocupe um pouco mais em algum outro aspecto, mas o principal é com relação à igreja. Mas eu lhe pergunto, pense lá no íntimo da sua alma, quais são os interesses que Jesus tem em você? O que Jesus quer de você? Há pelo menos 3 áreas da nossa vida que Jesus se preocupa conosco. E eu gostaria de tratar com os irmãos sobre essas 3 áreas. E eu penso que, se talvez a última área vai parecer meio óbvia, a primeira com certeza não é. Até onde Jesus se preocupa conosco? Jesus se preocupa com o nosso trabalho. Sim, com o nosso trabalho. Aí o irmão pensa: como será que Jesus vai se preocupar com o meu trabalho, se o meu trabalho é tão simples? Quem sabe carpir uma roça? Quem sabe cortar uma cana? Quem sabe ser um policial? Afastar os meliantes? Cumprir os mandados de prisão? Como que Jesus pode se preocupar com uma coisa dessa? Olhemos para o texto, meus irmãos. Estava Jesus pregando, no mesmo capítulo aqui, ensinando, e as pessoas estavam apertando Jesus. Todos queriam ficar próximos de Jesus. Será que nós seríamos diferentes se estivéssemos lá? Nós iríamos somar-nos àqueles, iríamos apertar Jesus também, iríamos querer ficar perto de Jesus, próximos de Jesus, e todo mundo naquela multidão estava apertando Jesus, queria ficar perto de Jesus. Até nós iríamos querer. Aí Jesus veio, estavam lá alguns barcos pescando, como que alheios a tudo aquilo que estava acontecendo. Entre eles estavam Tiago, João e Pedro. Tiago, João e Pedro. E estavam pescando. E nada pescaram. Aí Jesus falou: Simão, vai falar alguma coisa assim com relação ao reino de Deus, uma coisa espiritual, uma oração, quem sabe uma profecia. E ele fala: Simão, me empresta o seu barco, para que eu possa, por meio do seu trabalho, transmitir às pessoas que estão aqui querendo ouvir o Evangelho. Por quê? Porque Jesus estava preocupado com o trabalho de Deus. É óbvio que não foi só nisso, não é? Porque Jesus subiu no barco, o barco estava como, não é? Já estava despreparado para pescar, porque a pescaria não deu em nada, né? Não pescaram nada, passaram um tempão pescado, as redes já estavam lá sendo lavadas, e Jesus fala: bota de novo tudo, prepara tudo, eu vou usar o seu barco, eu vou pregar nele. E aí Jesus vai lá e fala. Jesus usou o trabalho de Pedro para quê? Para abençoar as pessoas que estavam ouvindo. Mas a preocupação de Jesus não era que ele próprio fosse glorificado tão somente por meio daquela ação, daquele trabalho de Pedro. Ele queria também abençoar Pedro. Mas veja que as histórias da Bíblia têm alguns detalhes que podem passar desapercebidos por nós, e em razão disso pode ser que estejamos caindo nos mesmos defeitos de aqueles irmãos de ontem. Jesus tinha acabado de falar todo o seu discurso, tinha terminado de trazer o seu sermão, a sua mensagem, e aí ele olha para Pedro e fala: Pedro, afasta da praia
e lança as redes novamente para pescar. Pedro era pescador, Jesus era carpinteiro. E principalmente no norte de Israel, todos sabiam qual era a profissão de Jesus. Conheciam os seus parentes da carne, os irmãos de José e de Maria. E aí entra o mestre, havendo trabalhado a noite toda, nós nada apanhamos. Como é que os irmãos interpretam essa passagem? Os irmãos lembram de uma outra, que puseram Jesus para dormir, subiram no barquinho, foram lá para o outro lado, deram um travesseiro para Jesus, foi? Tem muitos milagres na vida, irmãos, na Bíblia, mas eu não vi jamais milagre da multiplicação de travesseiro, do surgimento de travesseiro. Arranjaram um travesseiro para Jesus dormir. Aqui nós conhecemos tudo, nós lidamos com tudo, nós resolvemos esse problema. Mestre, toma um travesseiro, o senhor está cansado, descansar. Os irmãos vão lembrar que aconteceu uma tempestade, ficaram desesperados, acharam que ia morrer. Aí chegaram para Jesus, sacudiram, Jesus falou: mestre, o senhor não se importa que o senhor vai morrer? Nós vamos morrer, todos vamos morrer. Né? Veja bem, aqui da mesma forma. Mestre, nós já pescamos a noite toda. Tiago, João, eu, pescadores experientes, mas para não fazer desfeita, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus se intromete no nosso trabalho, nós não se intromete. Se intromete. Para abençoar ou para amaldiçoar? Para abençoar. Aleluia. Às vezes nós achamos que isso aqui a gente entende, a gente sabe tudo. Não precisa se preocupar, Jesus. Isso aqui está bem resolvido. É quando a coisa dá errado, o que a gente faz, né? Corre orar para o Senhor arrumar aquilo que a gente arruma. E então vai lá Jesus, dá a ordem, e Pedro então é abençoado. Mas eu lhes pergunto, por que Pedro foi abençoado? Porque Pedro obedeceu, mesmo duvidando. O desafio, meus irmãos, é mesmo duvidando, nós obedecemos. Aí Jesus abençoou. Será que os barcos iriam pular? Ou melhor, os barcos não pulam, os peixes iriam pular dentro do barco? Precisavam ser pescados. Havia a participação de Pedro. Pedro obedeceu, mesmo duvidando. Mas Pedro também foi abençoado porque ele estava onde podia ouvir Jesus. Havia uma conexão de Jesus com Jesus. Ele estava sensível ao que Jesus podia dizer, porque ele estava próximo. E então ele ouviu a orientação e obedeceu. E então foi abençoado. Pergunta-lhes, portanto, qual foi o resultado? Qual que é o resultado na vida de Pedro? Qual que deve ser o resultado na nossa vida? Pedro reconheceu a majestade divina de Cristo, ajoelhando, o adorou e o chamou de Senhor. Senhor, versículo 8, retira-te de mim. Falar Senhor hoje em dia quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada, né? A gente chama as pessoas de Senhor. Senhor, o Senhor quer chá, eu vou num restaurante, as pessoas me chamam de Senhor. Senhor, o Senhor deseja mais um pouco de refrigerante. O Senhor deseja um cafezinho. Chama a gente de Senhor, não chama? Mas naquela época, somente o imperador era chamado de Senhor. Que importância isso tem? Lucas escreve para gentios. O Evangelho de Lucas foi escrito para os romanos. O Evangelho de Lucas foi escrito para aquelas pessoas que viviam no Império e não eram judias. Por isso que a genealogia de Lucas não termina em Abraão. A genealogia de Lucas termina em Adão. Porque ele está falando para o homem enquanto homem, para o ser humano enquanto ser humano, não é descendente de Abraão. E aí ele está falando: Senhor, retira-te de mim.
o que Pedro está atribuindo a Jesus? A autoridade máxima, insofismável, maravilhosa, divina. Está falando com o Senhor, o Kyrios do grego. O grego normalmente não serve para muita coisa, para a gente vai pregar, falar grego, né? Não adianta. A gente até fala, não, está falando grego, porque está falando difícil. Mas aqui o grego pode ajudar. Kyrie era o vocativo do imperador. As pessoas chegavam diante de César. Nessa época, me parece, se não falo melhor, Tibério César, e o chamava Kyrie. Só ele podia ouvir esse nome. Ninguém mais no império. E Pedro fala Kyrie para Jesus. Senhor, retira-te de mim. Meus irmãos, Jesus está preocupado em abençoar o seu trabalho, abençoar o nosso trabalho. Jesus está abençoado até em arranjar um emprego, para quem não tem emprego. No nosso trabalho nós glorificamos a Cristo ou nós causamos escândalo. No nosso trabalho nós trazemos os recursos financeiros para abençoar a igreja de Deus. No nosso trabalho nós conhecemos pessoas que poderão ouvir falar de Jesus ou poderão estar aversas ao ouvir de Jesus por causa do nosso mau testemunho. Aleluia. Ou nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor, ou nós damos um mau testemunho para elas. Nós não passamos em branco, a não ser que você nunca fale que é crente. Aí dá para passar em branco. Só que as pessoas percebem. O ímpio percebe o crente com uma facilidade. Eu nunca deixei de ser percebido que era crente no segundo dia, era sempre no primeiro. O povo descobre. Não adianta fingir. O povo descobre. É crente. Olha lá. A partir daí, aí o nome de Jesus será glorificado, ou o nome de Jesus será zombado no nosso trabalho. Mas ouvimos aqui, bem-aventurado o homem que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Qual é que é o versículo 2? Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás, bem, etc. Mas eu quero fazer, do trabalho de suas mãos comerás. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos Tessalonicenses, disse: o povo de Tessalônica estava com uma teologia totalmente equivocada, totalmente errada. Qual que era a teologia deles? Jesus vai voltar, então eu já vou abandonar tudo. Já vou sair do meu trabalho, já vou sair da escola, já acabei. Jesus está voltando, vou dilapidar todos os meus bens, vou parar de trabalhar. Aí Paulo fala: vocês não querem trabalhar? Então também não coma. Meus irmãos, vejam que o trabalho é uma bênção. Apesar do significado da palavra originalmente ser um meio de tortura, a palavra trabalho vem do latim tripalium. E sabe por que tinha esse nome? Tri, de três. O palio, que nós chamamos, né, da bandeira, palio, era aquele chicote de 3 garrinhas que davam no escada. Daí veio a palavra trabalho. Olha só a origem da palavra trabalho. Mas trabalho na Bíblia é totalmente diferente. Trabalho na Bíblia é um meio de glorificarmos a Deus. E Jesus se preocupa conosco, se preocupa com o nosso trabalho. Jesus quer arranjar clientes para você, vendedor. Jesus está preocupado em trazer um bom rendimento na sua casa. Jesus quer que você tenha recursos para abençoar a sua vida e também para que você possa abençoar a todos aqueles que precisarão de você um dia. E aí nesse dia você não pode negar. Jesus quer fazer a pesca maravilhosa para Pedro. Jesus quer gerar os recursos para que o apóstolo Paulo pudesse, né, já morreu, pregar a palavra por meio da
das tendas que ele fazia. Jesus queria e usava os recursos das mulheres ricas por meio do seu trabalho. O trabalho, meus irmãos, faz parte, e Jesus está preocupado sim em abençoar o seu trabalho. Amém. Glória a Deus. Você pode orar, Senhor, manda cliente para eu vender. Pode orar, não faz mal não. E Deus vai abençoar. Não sei se os irmãos já viram, tem umas clínicas de médico e alguns médicos de renome, que existe o cirurgião com bisturi, fazendo lá a abertura, acho que é incisão, ok? Ensino como perdoa. Abrindo lá a pessoa e toda aquela equipe auxiliando, mas há também uma pessoa a mais, naquela imagem que eles entendem ser Cristo, conduzindo a mão do médico. Há muitos médicos que têm este quadro, médicos famosos, médicos de renome. O que eles estão dizendo com essa mensagem? Eu opero sob a direção de Deus, porque é Jesus quem cura. O médico pensa assim: por meio de seu trabalho, Jesus está curando. Por meio do seu trabalho, Jesus está abençoando. Mas até onde Jesus também se preocupa conosco? Com a nossa saúde. A partir do versículo 12 até o versículo 16, até os seguintes, Jesus está curando um homem. Não à toa, Lucas, que é médico, traz-nos alguns detalhes. Beleza, está aí. Olha o detalhe. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vou botar então um pouco o texto. Veio um homem que estava no início do seu estágio inicial, pensando talvez, será a pessoa com alguma doença de pele? Não. Lucas é médico, presta atenção. Lucas é médico, coberto de lepra. Quando Lucas fala coberto de lepra, o que ele está dizendo? O homem está tomado da lepra do corpo todo. Não há nenhuma parte sã. Pode ser que já tivesse caído alguns dedos, não é incomum. Pode ser que seu nariz também já tivesse caído. Pode ser que ele já não tivesse mais um olho. Como a Bíblia não fala que ele era cego, o olho podia ter caído. Se estava coberto de lepra, qual era o cheiro que ele tinha? Da Jequiti? Avalie o cheiro da carne apodrecida. Andando. E nós somos tentados a olhar uma situação dessa. E nós, quando vai olhar um leproso, a gente faz cara feia ou não faz? É normal fazer. É comum fazer. Não é bom, mas é comum fazer. O meu avô, meu falecido avô, foi pastor de Ipiranga, e pastor em Botucatu, perto, foi pastor em Bauru, perto. O nome dele era Benedito Ferreira. Talvez os mais velhos até saibam quem é esse. Quando ele foi pastor de Salvo Engano, Botucatu, e era bem mais jovem, ele ia todos os domingos ao leprosário pregar. E sabe o que ele fazia para ir ao leprosário? Não almoçava. Porque se almoçasse, ao chegar lá, regurgitaria. Se regurgitar está muito chique a palavra, o irmão avalia que eu já falo. Os leprosos têm aquela imagem e aquele cheiro de morte. De morte. E lhes digo mais: a Bíblia permitia ou proibia tocar no leproso? Proibia tocar no leproso. Se tocasse no leproso, era imundo 7 dias. Tinha que se afastar.
eu não sei se precisaria a Bíblia mandar, inclusive, não tocar no leproso, mas quem queria querer tocar no leproso, quem queria abraçar o leproso, mas tem gente que faz, não tem? A mãe do leproso ia abraçar ou não ia? Provavelmente, né? O filho do leproso, sobretudo se criança fosse, ia esquecer da lepra, ia lá e abraçar. Mas a Bíblia já quer evitar o que? A contaminação, que o povo ficasse doente. Então, para evitar que o povo ficasse doente, afasta o leproso, não pode tocá-lo. E o que Jesus fez? Vejam, vamos voltar aqui ao texto para colocar essas palavras preliminares. Vamos ver o que acontece. Veio o leproso, coberto de lepra, viu Jesus, estava fora da cidade com certeza, prostrou-se com o rosto em terra. Tem gente que duvida que Jesus é Deus, né? Jesus aceitava toda adoração. Pedro já tinha se ajoelhado, e agora o leproso se ajoelha. Como é que eram os anjos na Bíblia? Aceitavam adoração? Não. Como é que eram os profetas na Bíblia? Aceitavam adoração? Não. Jesus aceitava adoração? Sempre. Sempre. Sempre aceitou. Por quê? Porque ele é Deus. Aleluia. Ele é verdadeiro. Deus tinha a sua natureza humana, mas também tinha a sua natureza divina. É a segunda pessoa da Trindade. É o verbo encarnado de Deus. Leia lá João capítulo 1. Glória a Deus. Ajoelhou-se e disse: Senhor, chamou Jesus de Senhor de novo, chamou? Senhor, se quiseres, podes purificar. Irmãos, tem uma oração que a gente precisa aprender, não é verdade? A gente às vezes não ora colocando Deus na parede, não é? Então mais ou menos assim: Senhor, ou o Senhor me dá, ou eu saio da igreja. Não tem gente que já orou assim? Tem uns que determinam. Irmãos, eu trabalho no judiciário. Eu sou, como diz o ditado, eu sou um Barnabé do judiciário. Barnabé é aquele funcionário lá de baixo. Barnabé também é aquele irmão nosso lá de Atos dos Apóstolos. Fez as viagens missionárias. Às vezes é por isso que tem esse apelido, Barnabé. De vez em quando, o que aparece lá na nossa mesa? Né? Uma ordem do juiz. No finalzinho ele termina com cumpra-se. E a gente pode não fazer? Ninguém é louco, né? Obedece logo, cumpra-se. Mas tem irmãos que estão orando para Deus, não cumpra-se também. Ao invés de dizer amém, devia dizer cumpra-se. Coloca Deus na parede. Aí, como é que a gente aprende a oração aqui dentro da palavra, com esse leproso? Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Glória a Deus. O que Jesus faz? Jesus estendendo a mão. Essas são as partes talvez mais belas da palavra. Se você imagina comigo, o homem avalia a tristeza e a tragédia de uma pessoa coberta de lepra. A gente não aguenta ficar nem com gripe. Imagina a tragédia da vida daquele homem, ajoelhado diante do Senhor, rejeitado pela sociedade, rejeitado por sua família. Ele ora com o coração dilacerado, como dilacerado estava seu corpo, com o rosto em terra. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o Senhor, antes de falar, estende a sua mão e o toca. Glória a Deus. E ele sente o seu toque? Sente. Há quanto tempo aquele homem não era tocado? Aleluia. Glória a Deus. Antes de Jesus curar a sua enfermidade física, ele estava curando sua alma. Aleluia. Já estava curando a enfermidade mais profunda de seu ser. Mas ele continua: quero, fica limpo. Quero, fica limpo. E no mesmo instante ele desapareceu. Glória a Deus. Jesus se preocupa com a nossa saúde. Aleluia. Jesus sofre com as nossas enfermidades. Ele mesmo era um homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe o que é o ser humano, sabe o que é sofrimento humano, conviveu conosco, se compadeceu de nós e cura.
Mas há aqui também uma advertência. E a advertência não é para ele, a advertência é para nós. No século 21, essa advertência é fenomenal. Fenomenal. Que a advertência que é? Ordenou Jesus disse: ninguém dissesse, mas vai, mostra o teu sacerdote e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho a quem? Ao povo. Está aí, ao povo. Jesus mandou aquele homem: pare de se tratar, não vá ao médico, oculte-se. Você não precisa ser declarado são, você já está sadio. Não importa o que os homens dizem, importa apenas o que eu digo. Jesus fez isso? Não. Se fosse colocar na linguagem de hoje, vai: eu estou te curando agora, está curado. Mas vai, mostra-te ao médico para que ele atestar: havia uma enfermidade e agora não há. Aleluia. Vai e mostra-te ao sacerdote, traz o sacrifício, todo o povo verá. Você está enfermo, mas agora você não está. Você não precisa se ocultar. Você está curado. Lá em Brasília, tem testemunho que a gente, por onde eu vou andando, eu vou contando. Eu acho que a irmã lá, pelo menos sua história vai ser conhecida, porque já contei várias vezes. A irmã estava com câncer no ovário. Eu não sou médico, não entendo de câncer, confesso. Mas segundo o que me disseram, inclusive ela própria, um dos cânceres mais agressivos que existe, mortífero. E estava com câncer. E a igreja orou para Deus curar. Oramos, né? Fizemos até jejum. Jejuamos lá para a irmã ser curada. E a irmã foi curada. Glória a Deus, aleluia. Mas ela, o que fez ela? Pegou o seu exame. O exame dizia: tem câncer. Foi fazer o outro, porque ela soube quando Deus a curou. Ela estava consciente no momento que Deus a curou. Ela fez o outro exame. O outro exame dizia: não tem câncer. O médico olhou o primeiro, olhou o segundo e falou: sabe aquele câncer que você tinha? Desapareceu. Irmãos, nós não precisamos ter medo que o médico vai dizer que eu ainda estou doente. Não sou isso. Glória a Deus. Quando Jesus cura, curado está. Não tem resquício. Está curado. Pode ir no médico. Ele vai olhar, vai falar, vai virar. Cadê o câncer? Já foi. Acabou o câncer. Não tem mais câncer. O médico ficou perplexo, ele mesmo diagnosticado. Não tem mais. Jesus está preocupado com a nossa saúde ou não está? Glória a Deus. Jesus se preocupa, Ele quer nos curar, Ele quer nos abençoar. Mas em terceiro e último lugar, Jesus está preocupado com a nossa salvação. Aleluia. A história, a partir do versículo 17 até o versículo 26, é extremamente interessante. Porque a salvação, para nós, é a anulação dos efeitos do nosso pecado. Nós pecamos, e a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na linguagem, na tradução que os irmãos têm. Na minha está que carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Então quem pecou deve ou não deve morrer? Deve morrer. O que Jesus faz? Ele morre no nosso lugar. Ele morre a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Como é que acontece a história? Jesus estava dentro de uma casa, vinha gente para acusá-lo de todos os lugares, os mestres da lei, os fariseus, estavam prontos para pegar Jesus no pulo. Queriam ter de que acusá-lo.
estavam interessados em aprender? Não. Os irmãos vão lendo a passagem, os irmãos vão ver que eles não tinham interesse nisso. O interesse deles era acusar. E aí, vieram os amigos de um paralítico. O paralítico já estava assim meio que sem muita iniciativa, não falava mais nada. Os irmãos vão ver que ele não fez isso mesmo. Abriram lá um buraco no telhado, desceram o paralítico estava na cama, o paralítico não abriu a boca, não sei nem se ele tinha muita fé, mas Jesus, olhando a fé dos amigos, ele disse: olha, são perdoados os teus pecados. A impressão talvez que os amigos tivessem, talvez fosse também de alguma frustração. Eu ficaria frustrado, confesso. O Senhor não vai curar? Né? Podia então ter falado lá de fora: está perdoado os seus pecados, né? Ou está perdoado pecar todo mundo, né? Os do paralítico também. Mas aquela declaração chamou muita atenção. De quem? Dos fariseus, dos mestres da lei, que começaram a falar: ele não tem poder para decretar o perdão dos pecados. Ele não tem essa autoridade, ele não tem essa faculdade, este poder de perdoar pecados. Outros ainda poderiam dizer, versículo 21 e 22, é mais fácil mesmo falar: está perdoado o pecado. Queria ver curar. Lembre-se que o pessoal que tinha chegado de Jerusalém, Galileia, da Judéia, eles estão aqui a partir do versículo 17. Antes eles não viram nada, ouviram falar. Então ali para ver que negócio é este. Então, que Jesus fala: estão perdoados os seus pecados. Aí eles começam a blasfemar. Um começa a olhar para o rosto do outro e começa a pemuliar, já perceber. Mas como assim? Sabe quando você leva um susto? Você olha para o lado, vê, né, a pessoa, né? O que a mulherada faz, né? Quando vê uma outra com uma roupa assim bem estranha, bem esquisita, né? Nada combinando com nada, já olha para o lado, né? E a sua sobrancelha enverga e tenta ver como que se estivesse enxergando mal. É isso que meu cara está vestido? Que coragem. Então é um olhar mais ou menos assim, como que perdoar pecados. Até que ponto chegou este homem? Aí Jesus fala: para que sairá este filho do homem que tem na terra autoridade para perdoar pecados. Glória a Deus. Homem, levanta do teu leito, toma-o e anda. Aleluia. Irmãos, o que Jesus estava dizendo com esta cura? Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Ele está dizendo. Podemos chegar a Deus e saber que os nossos pecados estão perdoados. E o salário do pecado é a morte, mas nós estamos diante de Deus sem pecado algum, porque Cristo levou os nossos pecados. Ele nos perdoou por completo. A Bíblia diz que há apenas um pecado que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse pecado, na verdade, é a rejeição da obra do Espírito. Então o crente não pode, por si mesmo, tendo o Espírito Santo, blasfemar contra o tal. Por quê? Porque é impossível, uma contradição. Mas tem muita gente que às vezes não se perdoa, acha que o seu pecado é muito grande, é imperdoável, e até termina por se afastar da igreja e do povo de Deus, pensando: não, o meu pecado é tão grande, Deus não pode me perdoar. Saiba que pode. Aleluia! Saiba que perdoa. Ele perdoa. Jesus se preocupa com a nossa salvação. Jesus quer abençoar o nosso trabalho, Ele quer. Jesus quer abençoar a nossa saúde, Ele quer. Mas Ele também quer perdoar pecados, lavar, trazer para si. Aleluia, Jesus. Eu já li, deve ter lido, não sei onde, Facebook talvez, né? Coloca lá no perdão.
Eu não li, eu ouvi. Pior ainda, né? Eu ouvi. Alguém, um líder da religião popular, daqueles que a maioria dos brasileiros seguem, dizer que nós os crentes somos muito soberbos, porque nós achamos, olha a palavra dele, que conversamos diretamente com Deus. Nós somos soberbos porque nós não nos curvamos àquelas pessoas mais honradas, mais santificadas, como São Sebastião, que levou muitas flechas, como São Pedro, que pescava bastante, tornou-se pescador de homens, como Santo Agostinho, que vivia na devassidão, mas se converteu e tornou-se um crente em Jesus, um bispo na sua cidade, um homem que trouxe a palavra de Deus para muitas pessoas, como São Patrício, que evangelizou a Irlanda. Nós somos, os evangélicos são soberbos, eles não beijam a mão dos nossos líderes religiosos, não deixamos que eles digam as palavras de perdão. Como são soberbos os evangélicos. Meu irmão, eu só posso atribuir ao diabo uma ideia dessa. Eu até evito atribuir as coisas ao diabo, mas eu acho que daí não tem como fugir. Só pode ser o diabo ter inspirado uma ideia dessa, não tem como. A Bíblia diz que é livre. Aleluia. A Bíblia diz que o acesso é direto, que foi rasgado o véu que se vai. Aleluia. E o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes, na vida deles, que nós não precisamos de mediador, a não ser de Jesus. Aleluia. Salvação para nós. Aleluia. Jesus quer nos dar. Glória a Deus. Por isso a palavra é de advertência, irmãos. É de bênção, é de vitória, mas também é de advertência. Sobretudo para aqueles que nascidos na igreja, ou de fora dela, que porventura esteja visitando e ainda não tenham se encontrado com Jesus. Você está no caminho do inferno, mas você pode sair deste caminho. Aleluia! Estar com Jesus. Aleluia. Jesus está preocupado com a sua salvação. E se alguém ainda não tem, vá até Jesus. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, deixar eu entrarei com ele, cearei com ele, e abençoarei a sua casa. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A salvação está perto, irmãos, está próximo de nós. O que faremos nessa salvação? Vamos rejeitá-la e vamos dizer: não, ninguém pode ter certeza. A Bíblia diz em 1 João 5,13: essas coisas nos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Tendes no presente mesmo, não é terá, nem possivelmente terá. Jesus está preocupado hoje com a nossa salvação. Mas a graça não é algo que se oferece com insistência. Eu jamais, e Deus me ajuda a jamais fazer, mas pelo menos esse tem outros defeitos, mas esse defeito eu acho que eu não tenho. A graça de Deus é graça de Deus. É Deus quem concede favor. Se você quer rejeitá-lo, ninguém vai te obrigar. E nem insistir. Porque o sangue de Jesus é muito precioso para se ficar insistindo com alguém. Somos nós que estamos sem Cristo em perigo de vida e de inferno e de morte eterna. A salvação está aí. Quem quiser com esforço, contra a sua família, se preciso for. No interior de São Paulo tem muito isso, né? O povo fala: eu queria a família vai pensar. Eu não vou mais casar na igreja, tiver alguém na alta. O líder religioso não vai dizer aquelas palavrinhas, não vai chegar lá, toda a cidade vai, acha chique, não é? Eu já ouvi umas crianças falando: eu vou lá na escolinha da catequese, porque senão eu não caso na igreja, né?
quer nem saber de Jesus, porque ele quer mesmo é casar na igreja, né? Tem muita gente que está nesse negócio. Que minha família vai achar. Você está preocupado com sua família? Fique com sua família. Jesus não está insistindo. O convite está aqui. Quem precisa é você. E quem precisa é sua família. Se quiser, venha. Se não quiser, não é obrigado. A salvação é para quem a Bíblia até diz. A salvação se conquista por esforço. É fé. E fé é fácil ou difícil? Fé é difícil. A dúvida é que é fácil. Ter fé é difícil. Mas duvidar, qualquer um duvida. Qualquer um duvida. Alguém fala, não vai dar certo, qualquer um faz. Agora fala, vai dar certo, vamos lá, vamos junto. Aí, os irmãos já perceberam, né? É assim as coisas funcionam. Vão falar, não, vamos lá que vai dar certo. A maioria fala, não vai dar certo. Vai dar. Duvidar é muito fácil. O difícil é ter fé. Está aí. Franca e aberta a porta divinal. Aberta a toda a gente, como diz o hino. Bênção no trabalho, bênção na saúde e bênção na vida espiritual. Salvação de Jesus Cristo. Preocupação de Jesus com você, preocupação de Jesus comigo, preocupação de Jesus conosco. Ele quer nos abençoar. Ele quer te abençoar. Receba a bênção do Senhor na sua vida. Amém.